Essa é a solução do exercício 3 da atividade 3. Para esse exercício foram elaboradas duas soluções, resolve o problema de uma forma igual, mas a abordagem é diferente. Então faremos dois vídeos, um para cada situação. Então primeiro a solução, depois um novo vídeo com a solução 2. Então vamos ver qual que é o problema. Faça um programa para determinar um vetor paralelo ao vetor A, sendo que ambos os vetores possuem números flutuantes, lidos pelo programa no espaço tridimensional XYZ, que tem o mesmo sentido que ele, módulo igual a 3. Bom, para resolver esse problema, primeiro a gente precisa ter o conceito de vetor, mas não o vetor da informática, o vetor da matemática. A gente vai ter que dar uma revisada na parte conceitual de álgebra para poder entender o que esse problema pede. Então vamos esquecer a informática um pouquinho, vamos falar de vetor algébrico. Vamos ver. A resposta para esse problema é dada assim: eu vou calcular um vetor B, que ele é calculado dessa forma. É o vetor A dividido pelo módulo de A. Essa barrinha aqui é o módulo de A multiplicado por 3, porque eu quero ter o mesmo módulo, o mesmo sentido em módulo 3. Bom, essa é a solução que a gente vai aplicar, tá? Onde a barra A aqui é o módulo do vetor A. Bom, na verdade, esse vetor A dividido pelo módulo de A é chamado de versor. Então, eu tenho que calcular o versor de A e multiplicar por 3. Se fosse sentido contrário, eu multiplicaria por menos 3. Como é o mesmo sentido, eu multiplico por 3. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa ver é como é que se calcula o versor, o módulo de A. Então vamos primeiro entender esse cálculo aqui. É melhor dar por um exemplo. Se eu tiver esse vetor A composto por 3, menos 6 e 2, o módulo, que a gente representa por essa barra aqui, e o A, é dado por, você pega a raiz quadrada de cada um dos componentes elevado ao quadrado. Então os componentes x, y, z são 3, menos 6 e 2. Então 3 ao quadrado soma com menos 6 ao quadrado, soma com 2 ao quadrado. Então isso daqui vai dar 3 ao quadrado 9, menos 6 ao quadrado 36, 2 ao quadrado 4, isso daqui dá 49, raiz de 49 é 7. Então o módulo desse vetor é 7. E como é que a gente faz o cálculo então? O cálculo a gente vai fazer que o vetor de resposta que eu quero é o vetor A, nesse exemplo aqui com esses números, dividido pelo módulo dele, vezes 3. Bom, o vetor A é composto por 3 menos 6, 2. Então, 3 dividido pelo módulo do vetor, que é o 7, menos 6 dividido pelo módulo, que é o 7, e o 4 dividido pelo módulo, que é 7. Tudo isso ainda vezes 3, que o problema dizia que queria com módulo 3. Fazendo essa multiplicação, aqui é a resposta, né? 3 vezes 3, 9, 9 sétimos. 3 vezes menos 6, menos 18 sétimos. 3 vezes 2, 6, 6 sétimos. Então, este vetor é a resposta para o nosso problema. Bom, agora que a gente já tem a abordagem matemática feita, a gente pode partir então para a solução da informática. Vamos ver como é que a gente fez isso, primeiro no diagrama de bloco, depois a gente faz a codificação. Então, a gente vai ler o vetor, e aqui é interessante, eu vou ter o A e o R. O A é o meu vetor original e o R é o vetor de resposta. A gente precisa tomar cuidado aqui de não confundir os termos. Quando eu estou falando de vetor A, estou falando de um vetor na matemática. Aqui na informática vai ter 3 variáveis. É a mesma coisa o vetor de resposta. É um vetor, matematicamente, algebricamente falando, é um vetor com 3 componentes. E aqui na informática eu vou tratar como sendo um vetor de números. O que é um vetor de números? É uma série de números consecutivos dentro da memória. Então como é que começa meu programa? Eu vou ler as variáveis x, y, z do vetor A e vou armazenar onde?
em A0, A1, A2. Se o meu A tem 3 componentes, ele vai de 0 até 2. E aqui eu vou precisar do módulo de A para aplicar depois naquela fórmula. Eu defini uma variável módulo de A que começa com 0, e depois aqui eu faço uma repetição. Então a minha repetição, dependendo da variável I, ela vai de 0 e até ela ficar, enquanto ela for menor que 3. Então vai ser 0, 1 e 2. Exatamente os componentes aqui. Como é que é um módulo? É cada um dos componentes ao quadrado, soma tudo, depois eu tiro a raiz quadrada disso. Então o módulo começou com 0 e eu vou somando, que ele tem mais o vetor A indexado de I. Quando I vale 0, eu estou falando do A0. Quando I vale 1, estou falando do A1. Quando I vale 2, eu estou falando do A2. Então, estou somando, somando, somando. Terminadas as 3 somas, eu extraio a raiz quadrada daquela soma e eu tenho lá o módulo do vetor. Aqui só para confirmar se a coisa está indo bem, o problema não pedia, mas eu estou aqui colocando que a gente vai exibir o módulo daquele vetor. Bom, agora sim, tendo o módulo, eu vou calcular a minha resposta. Como é que é a minha resposta? Cada um dos componentes do vetor original, que é o A indexado de I, sendo que vai de 0, 1, 2, dividido pelo módulo de A. E tudo isso multiplicado por 3. Na verdade, não é 3. O enunciado pedia módulo, não é 4. O enunciado pedia 3. Aqui eu coloquei 4. É só mudar lá na codificação para 3. E também eu vou exibir como é que está sendo a resposta de cada um dos componentes do vetor. E no final, então, a gente encerra o programa. Bom, isso daqui é o cálculo matemático que é feito para esse problema. Vamos ver como é que fica isso em termos de codificação. Bem, então está aqui lado a lado, a codificação já pronta, para a gente não perder muito tempo na digitação do programa em C. Foi feito aqui com o Dev C++. Do lado esquerdo, a codificação, do lado direito, o diagrama de bloco que a gente estava vendo. Esse é um slide do PowerPoint que estava apresentado em tamanho maior. Então aqui eu coloquei, estou definindo o meu vetor A e o meu vetor R. O A é o vetor que eu vou ler e o R é o vetor resultante. Como disse o enunciado, ele diz aqui que um vetor paralelo eu devo fazer com números flutuantes, ponto flutuante, né? Fiz float para não ficar amarrado a números inteiros. Ok. Então eu começo aqui meu problema definindo os dois vetores, A e vetor R. Eu vou precisar de uma variável I aqui para fazer a indexação, eu vou usar um for, né? E eu preciso aqui de uma variável que eu estou chamando de MA, que é o módulo do vetor, porque no cálculo aí eu preciso do módulo do vetor. Então aqui tem leia XYZ do vetor A, e vou armazenar em A0, A1 e A2. Então lá, digite o valor de x do vetor A, que é igual a XYZ. Aí o usuário vai lá, digita alguma coisa e eu armazeno em A0. Mesma coisa, digite o valor de y, ele digita e eu armazeno em A1. E digite o valor de z, ele digita e eu armazeno em A2. Então essa parte aqui corresponde ao leia. Aqui eu vou fazer o cálculo do módulo de A. Então eu começo o módulo de A dizendo que ele vale 0. E aqui eu entro numa repetição. O meu I vai de 0 até menor que 3. Ele vai de 0 até 2. 0, 1, 2. São 3 variáveis. Eu vou acumulando o que ele já tem com essa é uma função matemática. A posição, é o vetor na posição I, que ora é 0, ora é 1, ora é 2, elevado ao quadrado. Essa função é potência. Aqui é o valor base e aqui é o expoente. Então, o AI elevado ao quadrado, quando I vale 0, depois o A0 elevado ao quadrado, o A1 elevado ao quadrado, o A2 elevado ao quadrado. Somo tudo e, terminado isso daí, eu faço a raiz quadrada. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para cá agora. Então vamos ver terminado toda a soma. Então o módulo de A é a raiz quadrada daquilo lá. Aqui estou mostrando o A. Então aqui só para elucidar aqui, pulei 2 linhas.
fiz uma tabulação, esse barra ao contrário T, e escrevi módulo de A, e aqui então é um float, né? Eu exibo lá só para saber como é que estão indo as coisas. E aqui então eu vou entrar na criação do vetor R. O vetor R, então eu começo aqui, pulo duas linhas, faço uma tabulação, R igual, eu abro um parênteses aqui, depois eu vou rechear ele com números e vou depois lá no finalzinho fechar esse parênteses aqui. Veja que esse parênteses que eu estou usando aqui e esse parênteses aqui é um símbolo gráfico que vai aparecer na console do programa. Não tem nada a ver com esse abre e fecha aqui da linguagem, né? Que a linguagem C exige esses delimitadores aqui. Então, pulei duas linhas, dei uma tabulação, R igual, abre parênteses, agora de 0 até 2, o que eu digo? O R0 é igual a 0 dividido pelo módulo do vetor A, multiplicado por 4, realmente aqui está condizente com o enunciado, é módulo 4, então é 4 mesmo. Se por acaso o enunciado pedisse módulo 3, aqui seria 3, aqui eu estaria multiplicando por 3. Mostro esse resultado, calculo o próximo componente do vetor R, o R0 que equivale ao X, depois o R1 que equivale ao Y e o R2 que equivale ao Z. E no finalzinho, aí só para fechar esse abre gráfico que eu coloquei aqui, a gente também está fechando. Bom, esse programa está testado, vamos fazer mais um teste nele, vamos executar. Então, digite o valor do vetor A. Eu vou digitar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, meu vetor é o vetor 1, 2, 3. O módulo é 3,74 e o vetor paralelo a ele, mesmo sentido, e módulo 4 é esse daqui, 1,07, 2,14 e 3,21. Se eu digitar outros valores, terei outros resultados. Bom, essa é a primeira solução para esse exercício. No vídeo seguinte, nós vamos fazer uma outra solução mais simples que essa. Mas é importante que você tenha visto essa para poder entender a próxima. Né? E também não adianta nada você ver a próxima para quem pulou essa daqui. As duas vão tratar do mesmo assunto. Então, na sequência, deem uma olhadinha então, na solução 2 desse mesmo exercício.